Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole. Dá vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Volume 27, trecho 13. Somente os pequenos entram a viver na divina vontade. Exemplo da criança. Diferença entre a criação do universo e a do homem. O Fiat divino me absolve toda em sua luz. E esta luz, para me dar seu primeiro ato de vida, me pulsa no coração e me faz sentir o batimento da sua luz. O batimento de sua santidade, de sua beleza e potência criadora. A minha pequena alma a sinto como uma esponja toda embebida nestes batimentos divinos. E não podendo contê-lo, tudo por minha pequenez, e sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol, do Fiat divino, penando, vai repetindo: Fiat, Fiat, tenha piedade de minha pequenez, sinto que não posso conter sua luz. Sou muito pequena, por isso você mesmo forma o vazio. Alarga-me, assim poderei conter mais luz, a fim de não ficar sufocada por tanta luz, que não me é dado o poder abraçá-la toda para encerrá-la em minha pequena alma. Que a grandeza da divina vontade e o olhar a criatura, o quão pequena, o quão limitada é. Que, como ela diz, vai repetindo: Fiat, Fiat, tenha piedade de minha pequenez. Sinto que não posso conter sua luz, sou muito pequena. Por isso, você mesmo, Deus mesmo, venha a formar o vazio, alargando-me assim poderei ter mais luz, a fim de não ficar sufocada por esta luz, tão imensa, que não me é dado o poder abraçá-la toda para encerrá-la em minha pequena alma. Mas enquanto isto eu pensava, meu doce Jesus me disse: minha pequena filha, coragem. É verdade que você é muito pequena, mas você deve saber que, em meu Fiat divino, só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem, estes pequenos, em minha divina vontade, sufocam a vontade deles, dando-lhe uma doce morte ao querer humano, porque na minha não há nem posto nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem nem razão nem direito, perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. A pequenez da criatura está aí, a pequenez da vontade, o não se achar, se reconhecer grande, no sentido de escolher alguma coisa, de achar que tem o direito de escolher algo. Mas em tudo, como ele disse, você deve saber que meu Fiat divino, só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem estes pequenos, em minha divina vontade, sufocam a vontade deles, renuncia a minha vontade para viver a vontade de Deus.
dando-lhe uma doce morte ao querer divino, porque por mais bom que seja a intenção humana, é humana. A divina sempre sobrepõe em grandeza, em majestade, em sabedoria, em amor, em felicidade, em tudo. Né? Que é porque na minha vontade não há nem gosto, nem lugar para fazê-lo agir. Não há nem gosto, nem lugar. O querer humano não tem razão nem direito. Perde seu valor ante uma vontade. Razão, né? Perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Então, eu entendi apenas estes pequenos, essas crianças, pequenos que são, podem fazer os atos na divina vontade. Porque retiram a sua vontade, retiram a sua preferência, o seu gosto, né? E cedem totalmente à vontade, ao gosto de Deus, ao gosto divino, ao gosto do Pai. Então, a cada ato que fazem estes pequenos, então, quem faz o ato é pequeno, mas o ato é grande porque é um ato divino. Né? Como já foi dito, entra no ato único de Deus, né? De criação, redenção e santificação, é o todo, é o completo. Né? Esses pequenos devem saber que em meu Filho divino só os pequenos entram a viver em sua luz. A cada ato que fazem estes pequenos em minha divina vontade, né, que eu sufoco a vontade deles, né, renunciam, deixam de lado, sufocam, dando-lhe uma doce morte, né, ignoram a si mesmo, ignoram a sua vontade para viver o querer divino. Dão-lhe uma doce morte, né, porque deixam nada para ficar com tudo. Deixam um querer humano para que sobreponha o querer divino, porque na minha vontade não há nem gosto nem lugar para fazê-lo agir, mas sim em tudo, né? Tudo é a vontade divina, tudo é o querer divino, né? Nas coisas boas, mas também naquelas não tão boas, segundo o querer humano, mas o querer humano, né, que fica aqui neutralizado, né, que fica neutralizado, que fica diluído no querer divino, já não tem mais vida, como que o querer humano não tem nem razão nem direito. Perde totalmente o seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Então, acontece entre vontade divina e humana. Como poderia acontecer a uma pequena criança que por si só parece que sabe dizer o que pode fazer alguma coisa, né? Parece que sabe dizer e que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor, fica mudo e não sabe fazer nada, e fica fascinado e extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. Lembrei agora das vezes que meu filho foi me ajudar a fazer as coisas na padaria. Fazia lá do jeito dele, do jeito que ele entendeu, né? Aprendeu ali olhando. Como vai dizer, né? Parece que sabe dizer e que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a um que
possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor. Fica mudo e não sabe fazer nada, e fica fascinado e extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno sem o grande sente que é alguma coisa. Em vez disso, ante o grande se sente menor do que é. Muito mais ante a alteza e imensidão de minha divina vontade. Então, o quão necessário, o quão primordial é a gente se colocar nesse nada que somos e deixar Deus agir e viver na nossa vida, né? A divina vontade fluir em nós, tomar posse de nós. Agora tu deve saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua, né? E aqui a ocupação constante e contínua, né? Do agir na divina vontade, a repetição de atos, né? A libertação das distrações voluntárias, o martírio dos martírios, né? Como vai dizer, o martírio da nossa vontade, o martírio de atenção, para ser tudo aqui a divina vontade. Quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua e forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha. Acontece como a uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quantas mais portas haja, tantos raios extras saem por cada uma das portas. Ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol, quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. É, então, que me vem também, né? Essas janelas. Né? Nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, todo o nosso ser, né? Até que nossos poros, né? Cada poro do nosso corpo ser um, um um lugar por onde sai essa luz até que, né, sejamos consumidos, né, por essa luz. Agora tu deve saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua. Já não há mais nenhuma oposição, nenhum questionamento. Mas a divina vontade fluindo livremente, né, forma tantas portas para fazer entrar por elas. A minha acontece como a uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Como Jesus diz, né, o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro, precisa sair de dentro, a transbordar fora. O que diz as almas obrantes e falantes. Quantas mais portas haja, tantos raios extras saem por cada uma das portas. Ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol, quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Tal é a alma, quanto mais atos fazem minha divina vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada da luz do meu Filho divino, né? A já não ser mais a criatura, mas o próprio querer divino agindo, vivendo nela. Depois disso, eu estava seguindo o meu giro na criação para seguir os atos do Filho Supremo, feitos nela. E meu doce Jesus adicionou: minha filha, a grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem, né? Há uma grande diferença.
A primeira esteve nosso ato criativo e conservativo, e depois que foi tudo ordenado e harmonizado, nada de novo se acrescentamos mais. Em vez disso, na criação do homem, né, criação do universo, né, a primeira criação, tudo está pronto e acabado. Como ele diz aqui, depois que foi tudo ordenado e harmonizado, nada de novo acrescentamos mais. Está acabada, né? Está terminada. Em vez disso, na criação do homem, não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo, né? E de uma atividade sempre nova. E isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança, e sendo o ente supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo do seu Criador, que de algum modo o assemelhasse, e por isso dentro e fora dele ficou o nosso ato ativo de contínua novidade. E em virtude deste nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? E se o homem não dá seu ato novo contínuo, se não há intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. E sim está, né, atolado na sua própria vontade humana. Portanto, não progride, né, não tem um crescimento na vida espiritual. Se cresce em direção humana e para si, né, ou seja, em satisfazer no poder, no prazer e na riqueza. Sempre em satisfazer o seu eu e não a vontade do seu Criador. Relação essa em que a criação ela se vira sozinha. Já a criatura humana, o filhote é dependente da mãe até, vamos pôr aí, até os seus quase 20 anos. No sentido de se virar totalmente sozinho. Enquanto que o filhote de um animal, a própria mãe o joga para fora do ninho para que aprenda a voar. Depois de alguns dias. Se não me engano, o filho da girafa mesmo, né, nasceu, a mãe já o empurra, já o trata de uma forma assim que ele aprenda a se levantar rápido, né, e a correr para que seja, né, um instinto de defesa, né, de preservação, conservação da sua vida, para que os predadores não o peguem. E a criatura humana não, até ali o seu primeiro ano de vida mesmo, ela é totalmente dependente, não consegue fazer um nada sozinha. E como disse, até quase os seus 20 anos para poder se virar totalmente sozinho, independente dos pais. Então, assim, quanto devemos se ver dependentes de Deus para fazer tudo unicamente por meio da vontade querida dele. Porque a nossa vontade, assim como a vontade de uma criança, não tem conhecimento da verdade. Então, para não se expor a perigos até mesmo, né, de atentar contra a própria vida,
se resigna aos cuidados dos pais. E assim assim o deveria ser por toda a nossa vida, resignados ao querer divino, a agir somente por meio dessa vontade divina. E como diz a oração, gole a gole ir crescendo em graça, sabedoria e estatura. Em estatura, sabedoria e graça, como diz do menino Jesus, quando foi encontrado no templo. Totalmente obedientes à vontade de Deus, abandonados ao querer divino, com a mais plena intimidade e conhecimento dessas verdades, tomando gole a gole esses conhecimentos, essas verdades, a fim de ser conduzido, animado apenas por ela, não por uma vontade própria, por nossa própria vontade humana. Se o homem não dá seu ato novo contínuo, a correspondência, se não há intervalos, ora faz, ora não, é porque não se faz dominar por minha divina vontade, ainda tem resistências, ainda tem preferências, gostos, quer ser como Deus. Como foi bela a criação do homem! Nela estiveram nosso ato criativo, conservador e ativo. Infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade, que o infundimos como vida em sua alma a nossa vontade divina. No entanto, como vivemos, dando morte ao divino querer e plena vida, pleno reino, a nossa vontade. Como vai dizer num filme que eu assistia com meu filho, viva a liberdade. Um desenho dele, viva a liberdade. E até lembrando aqui, é bem verdade, enquanto ele grita, viva a liberdade, ele cai num bueiro. Interessante, enquanto ele grita, viva a liberdade, ele vai direto para um bueiro, ou seja, para o esgoto, para a escuridão, para as trevas. Que interessante, é um filme desenho, até se não me engano é aquele filminho dos pets. É o coelho quem diz, viva a liberdade, e vai pros bueiros. Então é assim, a criatura humana, enquanto quer viver a liberdade segundo a vontade dela, ela é escrava, ela é suja, ela é imunda, ela está nas densas trevas de suas vontades, no reino das trevas, conduzida pelo príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, se funde a ele, o toma como pai, o toma como mestre. Ai, Deus. Jesus disse, infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade e colocamos como sangue de sua alma o nosso amor. E a criatura humana, na sua liberdade, rejeita tudo isso e vai, como disse, viver nas masmorras, da vontade humana. É por isso que o amamos tanto, é a sua imagem e semelhança. Tem o sangue, como sangue, e colocamos como sangue de sua alma nosso amor. Tem o amor de Deus como sangue e tem a divina vontade como vida. Infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade e colocamos como sangue de sua alma nosso amor. É por isso que o amamos tanto, porque ele não é só nossa obra, como todo o resto da criação,
mas que possui parte de nossa vida. Em modo real, sentimos nele a vida de nosso amor e como não amá-lo? Que somos parte dele. Não uma parte como toda a criação, mas uma parte íntima dele. Como ele diz, sentimos nele a vida de nosso amor. E como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias? E se não as amasse, iria contra a natureza, em direção à criatura, toda a criação, todo o movimento de Deus em direção à criatura, toda a criação, não é outra coisa senão amor, amor, amor. Não tem outro sentimento. Portanto, como não entregarmos a nossa vida a Deus, a nossa vontade íntegra, integral a Ele, para vivermos do querer divino dele. Se não as amasse, iria contra a natureza. Por isso, nosso amor ao homem dá no incrível. Nosso amor ao homem se dá no incrível. Mas a razão é clara. O amamos porque saiu de nós. É nosso filho e parte de nós mesmos. Somos filhos amados de Deus, parte dele. Portanto, assim como Jesus por primeiro, também de nós ele deve dizer: este é meu filho amado a quem eu ponho todo o meu agrado, toda a minha afeição. E da nossa parte, como Jesus o disse: eis que venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade. Diante de situações, afasta, Senhor, de mim este cálice, mas que não seja feita nunca, jamais a minha vontade, mas a sua. Tá ruim, tá doendo, tá isso, tá aquilo, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Que é infinitamente maior que tudo que eu possa imaginar que, ao meu ver, de outra forma poderia ser melhor. Não. Todas as formas, aconteceu a divina vontade. E sem dúvida, é a única e a melhor forma para se dar. Para que se cumpra o propósito divino, o querer divino, na nossa vida e no universal por completo, porque não é em direção à minha pessoa, à minha vida, é em âmbito universal. Deus faz para todos, assim como Jesus fez por todos. Então, cada ato na divina vontade é em direção a toda a humanidade, passado, presente e futuro. Portanto, as coisas que me acontecem, as sensações, o que há em mim não é meu pessoal, mas coparticipação da vida de Cristo, já que sou membro do seu corpo, sou pertença dele. O estado de ânimo não é meu, mas é a vida dele. E isso vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais sensível à medida que avançamos nestes seus conhecimentos, da vida na divina vontade. Como aqui foi dito acima, dando uma doce morte ao nosso querer humano e sobressaindo sempre o querer divino, de modo a reinar por completo em nós. Por isso, nosso amor ao homem se dá no incrível, mas a razão é clara: o amamos porque saiu de nós e nosso filho
é nosso filho e parto de nós mesmos. Parto saiu de nós mesmos. E se o homem não trocar seu amor com o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, é mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo, porque não reconhecendo o seu Criador e não amando, forma-se dentro e fora de si um labirinto de misérias, né? Como disse do Coelho lá no filme, é uma imersão nos esgotos, nas trevas. Forma-se dentro e fora de si um labirinto de misérias, de fraquezas, e perde sua verdadeira felicidade. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com seu Criador, destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma, para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Jesus amado. Ao rejeitar a nossa divina vontade, não eu fazer do meu jeito, meu corpo, minhas regras. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância de seu Criador, se põe à distância, perde a sua semelhança, perde a sua essência, o vínculo com Ele. Se põe à distância de seu Criador, então se descaracteriza, perde a afeição. Temos de ser este espelho para Deus, a fim de que Ele se veja em nós. Isso só se dará estando nós fundidos a Ele, ou seja, imersos no seu divino querer, na sua vontade. Como disse, a fim dele olhar e dizer: este é meu filho amado a quem eu ponho todo o meu agrado. Como disse no trecho: Pai, eu estou aqui, glorioso no céu, mas eu tenho na terra outros Cristos, outros Jesuses. Que é sermos outro Cristo. Eis, Pai, que venho para fazer a sua vontade. Então é aqui o contrário de tudo que a criatura tem vivido hoje. Até mesmo pessoas da igreja, que estão na igreja, que participam, que são ali presentes, mas trazem consigo os seus apegos, a sua vontade humana, a sua preferência. O pedir continuamente coisas a Deus, a falta de confiança e abandono nele, a falta do conhecimento para reconhecer que aquele algo tão bom que te aconteceu, algo não tão bom que te aconteceu, não é para a morte, não é para a sua perda, não é um castigo de Deus, mas para que a sua alma o encontre, já hoje aqui em vida, e com ele permaneça, porque foi porque você está privada de certas coisas que finalmente você conseguiu enxergar que só Deus é Deus e que a Ele você precisa buscar. Então as privações que sofremos não é para o mal, mas sim para o bem. E não sim, como diz nas Escrituras, Deus nos ama até o ciúme, porque uma vez que somos o primeiro para Ele, também Ele deve de ser o primeiro para nós a correspondência de amor. E já que não podemos amar plenamente com o nosso amor, Ele próprio nos dá o amor dele para que, com esse amor divino, nós o amemos, a fim de cumprir na nossa vida, em
toda a sua plenitude, em toda a sua extensão, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me segue. Né? Amar-te mais que a mim mesmo. A fim de não ter esta atitude que, ao rejeitar a nossa divina vontade, se põe à distância com o seu Criador, destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma, para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Né? Lá em cima ele disse, né? Pus em sua alma o nosso divino querer, nossa divina vontade. E como o sangue, o nosso amor. Aqui nós, na nossa rebeldia, né, destruímos o princípio de nossa criação, consumindo o sangue de nosso amor, né, convertendo esse sangue do amor divino que corre em nós, em sangue de nosso próprio amor, né, em um veneno, no veneno da nossa própria vontade, que não produz vida, que não é vida, é trevas, é uma falsa liberdade, que na verdade é uma escravidão mútua, fadada à condenação no inferno, por conta desse distanciamento, por conta desta rejeição, a rejeição de viver na divina vontade, querer viver na sua própria vontade, do seu jeito, afastado, separado de Deus. E uma vez separado, se perpetua, né, por conta da obstinação da vontade. Porque o que já foi dito, Deus não condena ninguém, é a própria pessoa que se joga no inferno por sua própria vontade e escolha. Né? E uma vez rejeitado o divino querer, uma vez se colocado à distância dele, achas mesmo que no último momento vai querer permanecer com ele? Né? Prover a Deus que sim, mas diante de uma vida tão assim, o mais provável, o mais, né, certo de acontecer é você se ver tão miserável, tão ingrato, de dizer que o inferno realmente é para você e que não merece estar na presença dele. Foi o que se deu com Judas, colocando o seu pecado acima da misericórdia de Deus, tornando assim então impossível, né, a sua salvação. Entende como é sério, como é grave o tamanho da responsabilidade que temos, para com nós mesmos e também para com os nossos, para com os outros, todos os outros, né? O passo que na divina vontade, como diz, entramos no âmbito universal por todos, o quão precioso é cada alma para Deus, né? Passamos a entender o quão precioso é cada alma para Deus, porque é parte dele. E, portanto, a união com ele em prol de promover a glória de Deus e a salvação das almas. Né? A tirar esse veneno da vontade humana, né? De nossas veias e também dos demais, aqueles que Deus tem nos confiado. Por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em meio às criaturas, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. Né? E não se volta a ele, olha o quão grave é. Se não se volta a ele, em humildade, em simplicidade, rejeitando a sua própria vontade, né? Nessa contrição perfeita,
né, de que realmente sem ti, ó Deus, nada eu posso fazer. Então eu não quero ser como Deus, sendo Deus de mim mesmo, mas eu quero ser um com Deus, sendo esse outro Cristo, estando inteiramente, né, fundido a Ele, né, retomando o posto a qual me foi dado, né, na criação, a viver aquilo que é o título do livro do céu, né, a me estabelecer na ordem, no propósito a qual eu fui criado, para o qual eu fui criado, para conhecer, amar a Deus e torná-lo conhecido, amado pelos demais. É por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida pelas criaturas, né, e não forme seu reino em seu meio, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. Que triste, hein? Que tristeza. E hoje ainda pior, porque diante de tudo que Jesus fez, a criatura ainda se vê nessa condição ingrata de desconfiança de Deus e o não abandonar-se a Ele, porque ainda prefere as coisas aí do mundo, né? Prefere os atrativos do mundo do que viver essa verdadeira felicidade com Deus, né? Ela prefere ser como Deus ao invés de aderir à proposta divina de sermos um com Ele. Que Deus ajude para que esta mentira de Satanás, né, não permaneça tão enraizada nos corações, a fim de, mesmo se deparando com a verdade, não acredita, não confia, não cede, não se renuncia para vivê-la. E até mesmo, né, espera que Deus, num passe de mágica, mude essa situação. Né? Ah, se me ama tanto, então Ele que deu os seus pulos, Ele que deu o seu jeito. Mas não, isso é a criatura que precisa, na sua liberdade, na sua escolha, voltar-se a Ele. Né? Tudo já nos foi dado. Tudo está a nossas mãos. O seu preciosíssimo sangue, né, está sobre nós. O problema agora é apenas a vontade da criatura. O problema é a vontade da criatura. Como diz o trecho, né, o que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Então é aquilo que o anjo disse, nada é impossível a Deus. Assim como nada é impossível ao homem abandonado e entregue à vontade de Deus. Porque o homem em si, na sua própria vontade, quanta coisa o faz, né? Quantas superações, enfim. Só que a pessoa nesta condição, ela tem o grau de humildade que ainda que não reconheça plenamente, mas quem opera nela é Deus. Né? Quem opera nela é Deus, por mais iníqua que ela seja, por mais pecadora que ela seja, o bom que há nela, né, que ela faz em direção a alguém ou a si mesma, ou mesmo à humanidade, né? O bem que ela vem a fazer à humanidade em si, é Deus nela. Tudo é a divina vontade. O mal que há são a vontade
divina permissiva, que por meio da liberdade da criatura permite, né, que esteja o mundo como está. Mas mesmo em meio a toda essa desordem, a divina vontade, ainda que por cima, reina, porque não fica totalmente a criatura abandonada à sua própria vontade. Como vai dizer lá no livro de Jó, né, do limite da onda até aqui, você vai. Passou daqui, não. Porque se abandona a criatura à sua própria vontade totalmente, já teriam ela explodido o planeta inteiro, né? Então, a vontade permissiva de Deus permite que a criatura faça a sua própria vontade. E, no entanto, já foi dito também no livro do céu que este é o maior castigo que Deus possa dar à criatura, né? É ela colher o fruto de suas escolhas, né? E a fim de que, diante disso, reconheçamos que só Deus é Deus, né? Como lá o faraó reconheceu e disse a Moisés: vai e leva seu povo, né? Tudo para reconhecermos que somos totalmente dependentes dele, que precisamos viver sobre a ação da vontade dele, que só assim poderemos ser livres e felizes verdadeiramente, né? E como custa para a criatura humana compreender e mais viver isso, né? Tamanha a soberba, tamanha a vontade humana impregnada, tamanho o amor próprio, o apego a si mesmo e ao que é terreno, né? O apego aos sentidos, aos prazeres, às comodidades humanas, né? Meras distrações criadas pelo mundo, pela carne, por Satanás, né? Para se idolatrar, para manter no trono a vontade humana, que reinando a vontade humana, o inimigo também reina, né? E verdade essa que é a condição em que vemos o mundo, né? A forma que está. Mas tal reinado estão com os dias contados, né? Porque Jesus disse no livro do céu: o reino da divina vontade virá, é certo que virá. Mas até poucos dias na escola chegamos a um trecho que falava também, né, que virá depois do reino, né, da maldita vontade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat. Esse reino da maldita vontade se estabelecerá, né, em seu grau mais alto, por decorrência que há essa desobediência, né, que é por isso até que a nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em meio às criaturas, o homem padecerá, né, caminhará sempre, né, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. E nessa desordem vai se deteriorando, né? Vai descendo, baixando cada vez mais o nível, né? E é o que temos visto claramente nos dias de hoje, né? O nível está só baixando, né? Está só baixando. Já já não se distingue mais o que é terra e o que é inferno, né? Já já não se vê mais nenhuma diferença entre terra e inferno. Façamos a nossa escolha, né?
busquemos, através desses conhecimentos, dessas verdades, formar com Jesus o orvalho benéfico para que chegue às mentes e aos corações daqueles que, ainda que na ignorância está aí, né, no erro, mas que pelo orvalho benéfico possa, né, se abrir ao conhecimento da verdade. Amém, Fiat. Fiat, Fiat, Fiat.